Quantos estão crendo que Deus vai falar ao seu coração nessa noite? Diga amém. Fala para quem está ao seu lado assim, Deus vai falar com você hoje. Amém, queridos? Eu quero dizer para você que hoje é só a primeira noite dessa série. Que você venha, que você permaneça, que você deixe Deus trabalhar no seu coração, na sua fé. Amém? Chame outras pessoas. Convide alguém. E eu creio que no final desse tempo, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a vontade de Deus, nós vamos sair daqui cheios de fé. Nós vamos sair daqui diferentes, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, do jeito que você está, feche seus olhos um pouco. Põe a mão sobre o seu coração e ora comigo assim, Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu abro o meu coração nessa hora, para a Tua palavra, para a Tua vontade, e te peço, Senhor, fala comigo, me marca nessa noite, eu quero ouvir somente a Tua voz, no poderoso nome de Jesus, amém e amém. Você pode adorá-lo com as suas palmas nessa hora, aleluia. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você que está aqui hoje, é pai ou é mãe. Quantos aqui são pais? Faz um sinal para eu ver. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero ver se com você acontece como acontece comigo, como acontece lá em casa. Quando o seu filho faz algo certo, isso alegra o seu coração? Isso deixa você feliz? Quando o seu filho faz conforme aquilo que você ensinou, que você tem orientado a ele, acontece assim com você também? Comigo também é assim. Sabe, queridos, eu falo isso porque em 31 de dezembro agora, no culto da virada, se você percebeu, todos os pastores e as nossas famílias, nós estávamos sentados aqui. E nós viemos aqui para cima para poder deixar mais cadeiras para vocês, para as suas famílias aí, porque somando os nossos filhos, todos os pastores juntos, nós somos quase 30 pessoas. Então nós sentamos aqui para liberar espaço para vocês aí embaixo. E sabe, eu tenho um filho de 6 anos e um filho de 10. E eu reconheço que os meus 2 filhos, meninos, eles são agitados, eles são brincalhões, às vezes implicam um com o outro. Quem tem filho, menino de idade diferente, sabe do que eu estou falando. E aí no caminho para cá, eu e a minha esposa, nós dentro do carro viramos para eles e falamos, olha, vocês vão ficar lá em cima com a gente hoje. Nós vamos sentar todos juntos. E eu quero pedir que vocês se comportem. Que vocês não briguem, que vocês não impliquem um com o outro. Que a gente não tenha que chamar a atenção de vocês, até porque vocês não podem atrapalhar o culto. E queridos, olha o que eu vou dizer para vocês. No dia 31 de dezembro, aqui, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre na vida dos meus filhos. Porque os 2 se comportaram como nunca. Eles ficaram bem, eles não se desentenderam, eles não brigaram, eles ficaram quietos. E sabe, queridos, isso alegrou meu coração. Isso me deixou feliz com eles. De modo que eu sei que isso é obrigação deles, mas eles são pequenos, eu também sei que eles ainda estão aprendendo, eles vão melhorar a cada dia. Mas chegando em casa, eu chamei os 2, eu falei, olha, quero dizer que o papai ficou feliz com vocês hoje. Parabéns, vocês se comportaram bem, vocês fizeram o que tinha que ter sido feito. E sabe por que eu falo isso para você? Porque eu quero te lembrar que o nosso Deus, Ele também é Pai. O nosso Deus é o nosso Pai celestial. É um Pai amoroso, é um Pai que também se agrada com a sua vida, que também se alegra com a sua vida. E eu digo isso baseado no momento em que quando Jesus, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, uma voz do alto bradou enquanto uma pomba veio e a voz do Senhor Deus disse assim, filho amado, que me dá prazer. Filho amado, que me alegra, que me agrada. E sabe, irmãos, a própria palavra de Deus, ela mostra para nós um caminho a ser seguido, que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus. A palavra de Deus mostra para mim e para você um modo pelo qual nós podemos sim, a cada dia da nossa vida, agradar ao Senhor, alegrar o coração de Deus. Então eu te convido a abrir em Hebreus capítulo 11, se você está com a sua Bíblia aí.
E eu quero ler com você o versículo 6 inicialmente, e deixe a sua Bíblia em Hebreus 11. Como bem falou o pastor Paulinho, nós vamos passear por Hebreus 11, algumas outras passagens, mas o centro desse nosso tempo com Deus vai ser Hebreus 11, onde nós ouvimos sobre a fé, onde conhecemos sobre os heróis da fé, e temos também exemplos de homens do Antigo Testamento que andaram por fé, que viveram por fé e tocaram o coração de Deus, experimentaram coisas tremendas. Então veja bem, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando vocês estão aqui hoje para buscar o Senhor, eu creio que Ele tem uma recompensa para você no nome de Jesus, amém? Eu creio que Ele tem algo para você nessa noite. Mas veja comigo, Hebreus 11, versículo 6. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então pela fé eu agrado a Deus. Pela minha fé eu toco o coração de Deus. Ainda em Hebreus 11, do versículo 33 e 34, a Bíblia diz que os antigos, pela fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada pela fé. Da fraqueza tiraram forças, puseram em fuga os exércitos dos estranhos e muitas coisas mais. Pela fé, os antigos andaram no sobrenatural. Mas sabe uma outra coisa em relação à fé? Em Gênesis 3, nós vemos o momento em que Caim e Abel oferecem um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que ao sacrifício, a oferta de Abel agradou a Deus e a de Caim não, foi ou não foi? De modo que Caim, irado com isso, armou uma encruzilhada, um golpe no seu irmão. E Caim matou Abel. E quantas vezes nós ouvimos tantas coisas, por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Nós ouvimos que foi porque Abel deu de todo o coração, Abel fez o melhor, Abel deu da sua primícia. Tantas coisas eu já ouvi sobre isso. Mas eu quero dizer para você que na própria palavra de Deus, nós temos uma resposta concreta para isso. Nós temos uma resposta exata, e também em Hebreus capítulo 11, agora no versículo 4, se a Regiane puder colocar para nós aqui, veja isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, a fé, depois de morto, ainda fala. Amém, queridos? Podem dizer o que for em relação à oferta de Abel, mas o que agradou a Deus, que foi diferente da oferta de Caim, foi que na oferta de Abel, Deus encontrou fé. Deus encontrou uma atitude diferente. E eu quero dizer para você com isso, que em tudo que você fizer, que quando você vier para cá, venha com fé. Quando trouxer seu dízimo e a sua oferta, traga com fé. Quando for tomar decisões, quando for mudar de emprego, quando for passar por algum lugar, vá com fé. Ao ouvir a voz do Senhor, tenha fé. Porque é pela fé que tudo que eu e você fizermos, nós vamos agradar o coração de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se queremos, desejamos tocar o coração do Pai, é a cada dia andando por fé. Fala para quem está do seu lado, ande por fé todos os dias. Toque nessa pessoa, fale para ela isso nessa hora. Amém, queridos? Então, na palavra de Deus, nós temos um grande exemplo no Velho Testamento, que é a vida de Abraão. Um homem que pela fé, ele obedeceu, pela sua obediência, ele conquistou grandes coisas. Pela sua fé, ele obedeceu, pela sua obediência, ele conquistou. Entenda isso, quem tem fé, obedece. Quem obedece e faz a vontade do Pai, é abençoado, conquista. Chama à existência o que não existe. Então, o tema dessa mensagem é Abraão, a conquista pela obediência. Abraão, aquele que pela fé obedeceu, e ele conquistou, e ele avançou e tocou o coração de Deus. Entenda isso, Abraão, ele foi o maior modelo no Velho Testamento de um homem que caminhou por fé. A vida de Abraão glorificou a Deus. Abraão foi considerado o pai da fé.
tanto dos judeus quanto dos gentios, de todos os cristãos, reconhecem Abraão, o pai da fé. Abraão foi um homem, queridos, que foi justificado diante de Deus. Sabe por quê? Pela sua fé. E é interessante, uma curiosidade, que a palavra de Deus, ao você ler todo o livro de Gênesis, os 50 capítulos, você vê poucas vezes as palavras de Abraão, mas as suas atitudes de fé, você vê em todo o tempo. Você vê em todo momento Abraão dando passos de fé. O nome Abraão vem do hebraico e significa pai de multidões. E olha que interessante. Imagina um homem velho, casado com uma mulher estéril, e ele passando por algum lugar, imagina isso comigo, conhecendo uma pessoa nova, e alguém lhe pergunta, qual é o seu nome? Muito prazer. Ele diz, o meu nome é Abraão. E essa pessoa olhando para ele, dizendo, maravilha, pai de multidões, e os seus filhos? Posso conhecer a sua enorme família? Imagino eu que Abraão devia pensar, um dia verás, porque Deus proverá, porque eu tenho fé na promessa, porque eu creio que Deus vai fazer. Assim era a vida de Abraão. Ele não se importava com o que ainda não tinha acontecido, mas ele acreditava em toda a promessa de Deus. Um homem que, conforme Isaías 41:8, quando Deus se voltava, falava dele, Deus dizia assim, este é meu amigo Abraão. Um homem que pela sua fé se tornou amigo de Deus. E olha, um fato curioso, Abraão, ele nunca entrou numa igreja. Abraão nunca tinha lido uma Bíblia, nunca ouviu nenhum dos 10 mandamentos. Mas ele ouviu a voz de Deus. Mas ele acreditou, ele andou por fé e ele obedeceu. Isso foi suficiente para Abraão. Amém, queridos? Eu quero passar um vídeo rapidinho, de 2 minutos e pouco para você, que traz um resumo breve sobre a vida de Abraão. Preste atenção nesse vídeo por um momento. Você é uma pessoa de fé? A maioria das pessoas dizem que tem fé em Deus. Mas será que a fé que elas afirmam ter é a mesma que a Bíblia nos ensina a desenvolver? O homem que deu a maior prova de fé em toda a Bíblia foi Abraão, a ponto de ser considerado o pai da fé. Abraão não demonstrou a sua fé apenas nos momentos de dificuldade, mas em todas as situações que viveu. Suas atitudes mostravam que ele confiava na direção de Deus para a sua vida. Pois quando o Senhor lhe disse para sair da terra de seus pais e ir a uma terra desconhecida, ele foi. Quando Deus prometeu que lhe daria uma descendência muito numerosa, ele creu, apesar de já ser idoso e de sua esposa não poder ter filhos. O momento mais dramático na vida de Abraão, na minha opinião, foi quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Ele não questionou por nenhum segundo, porque o seu amor e sua fé no Senhor eram maiores do que o amor que ele sentia pelo seu próprio filho. Veja como era grande a sua confiança em Deus. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão nos ensina que ter fé é estar disposto a abrir mão até mesmo das coisas que o Senhor nos dá. Ele confiava tanto em Deus que estava a ponto de sacrificar Isaque, porque acreditava que o Senhor estava no controle daquela situação e ele poderia ressuscitar o menino se fosse da sua vontade. Por isso você precisa ter fé no Senhor o tempo todo, nos momentos alegres e nos momentos difíceis. E essa confiança não pode ficar só da boca para fora, ela tem que ser demonstrada através da nossa obediência. Então, se o Senhor te pedir para sacrificar algo, assim como pediu a Abraão, obedeça, mesmo se for difícil e você não entender a razão. E lá na frente, você verá que Deus sempre sabe o que faz e que Ele tem o melhor reservado para você. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Glória a Deus.
Amém, queridos? Se Deus te pedir algo, pela fé, obedeça. Assim foi a vida de Abraão. Um homem que, conforme Gênesis 22, passou pela maior prova que um pai nessa terra já passou um dia. Um homem que, em certo momento, vendo o fruto da sua promessa crescendo, o seu filho Isaque, ouviu a voz de Deus falando para ele: Abraão, Abraão, pega o teu filho. E ainda disse Deus assim, leia depois: aquele a quem tu amas, e oferece para mim o holocausto. E sacrifica ele por mim, Abraão. Foi esse o pedido de Deus. Imagina você que está aqui dentro e tem um filho, uma filha. E você venha ouvir esse pedido do Senhor diante da sua vida. Abraão obedeceu, queridos. Esse foi o segredo da vitória de Abraão. Porém, tudo na sua vida começou em Gênesis 12, um pouco antes. Quando Deus então se volta para Abraão e diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, quando obedeceu pela fé. Veja uma coisa. Nesse momento, Abraão tinha sua vida, sua família, sua casa, suas coisas, suas preferências. E Deus se volta para ele e diz: Abraão, pega tudo que você tem, despede da sua família, junta os seus, leva o que você quiser e vai. Imagina Abraão pensando: Senhor, mas para onde? Disse Deus: vai para o lugar que eu te mostrarei, para o lugar que eu te anunciarei. Se coloque nessa situação comigo. Imagina você recebendo um telegrama na sua casa, dizendo assim: olha, amanhã, ou melhor, depois de amanhã, sábado, eu te espero na rodoviária. Traga tudo que você puder, tudo que você dá valor, que é seu na sua casa e toda a sua família. Te espero lá. Tem uma grande bênção para você. E você vai até lá e chegando lá, alguém te entrega 3, 4, 5 passagens e diga: olha, vai rápido que o ônibus está saindo. Mas para onde? Entra, põe as tuas coisas no bagageiro e vai. Como seria a sua resposta? Como seria a sua reação diante disso? A Bíblia diz que em Hebreus 11, 8 e 9, pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, embora não soubesse para onde estava indo. Ele simplesmente obedeceu. E isso foi uma grande prova de fé, da fé verdadeira de Abraão. Porque quando na minha vida e na sua vida, Deus encontra a fé verdadeira, certamente, ouça isso que eu vou te dizer, a fé verdadeira, ela vai te levar a uma vida de obediência. A fé genuína vai te levar a obedecer a Deus, a atender a voz, o chamado de Deus. Então, certamente, queridos, Deus vai te levar a experimentar coisas ainda maiores, a conquistar coisas novas na sua vida. Por quê? Porque a fé é a essência da vida cristã. A fé é o fundamento da nossa vida com Deus, da nossa vida com o Senhor. Eu posso dizer que ninguém poderá desfrutar a plenitude da sua vida se não andar pela fé, se não tiver respostas em fé. Então eu quero compartilhar com vocês 4 sinais na vida de Abraão que anunciam uma fé verdadeira, que servem para nós de modelo, de inspiração. E o primeiro deles, baseado em Gênesis. Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a voltar em Gênesis capítulo 12. E nós vamos conhecer então 4 sinais que manifestam na vida de Abraão, um homem que andou por meio de uma fé genuína, de uma fé verdadeira diante da vontade de Deus. E diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai,
para a terra que eu te mostrarei. Essa foi o primeiro momento em que Deus ele chega e chama Abraão. E aqui então a palavra de Deus diz que Abraão, ele simplesmente juntou as suas coisas e foi. Então o primeiro sinal que nós podemos conhecer na vida desse homem é que Abraão era um homem que ele tinha disponibilidade para renunciar à sua própria vida, para abrir mão do conforto, para abrir mão dos seus planos, diante da vontade de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, o que Deus tem te pedido? Para onde Deus tem te chamado? Quantos estão dispostos a levantar a sua mão e dizer, eis-me aqui, Senhor? Essa foi a postura de Abraão. Um homem que estava disposto a se anular completamente, a renunciar à sua própria vida, para fazer a vontade de Deus. Abriu mão dos seus planos, dos seus sonhos, abriu mão dos seus projetos, e disse, Senhor, eu vou. E sabe, enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei da vida de um amigo muito querido, de uma família muito especial para nós, que é o Tiago, o filho da Giovana, que está bem ali, por sinal. E a gente conversando esses dias lá em casa, o Tiago, ele tem um emprego abençoado na AEB, na Agência Espacial Brasileira. Mas Deus colocou algo no coração do Tiago. Deus tem um chamado para a vida daquele menino, tem ou não tem? E Deus chamou ele para mais perto, para conhecer mais de Deus, para fazer um seminário, para ser um missionário. E sabe, queridos, sabe o que o Tiago fez? Ele foi lá no seu emprego, ele conversou com o seu chefe, ele anunciou que estaria se desligando da sua empresa, porque ele estava disposto, porque ele estava disponível a atender o chamado do Senhor, a obedecer à vontade de Deus. E sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Te peço que leve o recado para ele, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar o Tiago, que ele será abençoado, que ele vai ter grandes conquistas no Senhor. Porque assim foi o que aconteceu com Abraão. Diante do chamado dele, diante da disponibilidade que Deus encontrou na vida dele, ele disse, sim, Senhor, eu vou. E assim ele seguiu. Esse foi o primeiro sinal. Ser um homem disponível, ser uma mulher disponível para Deus. Mas o segundo sinal está também aqui em Gênesis 12, no versículo 1. Quando Deus disse para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Veja, Deus não deu um mapa para Abraão. Deus não mostrou o percurso, não mostrou a programação da viagem, do passeio, que não era um passeio, era um chamado. E Abraão imediatamente obedeceu pela fé, mesmo sem saber exatamente aonde ia. E esse é o segundo final, o segundo sinal, dizendo melhor, de uma fé genuína. O primeiro é ser disponível para Deus. E o segundo é obedecer a Deus, mesmo que você não conheça todos os detalhes. Mesmo que você ainda não esteja compreendendo tudo. E isso me faz lembrar da vida de José, que também é um herói da fé, que também será falado aqui. Um garoto que Deus chamou, que Deus deu sonhos, que Deus colocou ele em circunstâncias que eu tenho certeza que ele não entendeu. Um dia com o pai preferido, bem cuidado, amado. Outro dia no fundo de um poço, rejeitado pelos irmãos, com medo, agredido, vendido como escravo, sofrendo, acusado, preso injustamente. O que está acontecendo, Senhor? Mas ele se manteve fiel. Mas ele se manteve firme na promessa. Porque quando você tem uma fé verdadeira, você é disponível para Deus. Você é obediente à presença, à palavra, à vontade de Deus. Mas um terceiro sinal de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, é a dependência na providência e no cuidado de Deus. Disse Deus a Abraão em Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Veja bem, disse Deus a Abraão, vai, pega o que você tem, deixa a tua casa, deixa teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e saiba, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu serei contigo. Esse foi o recado de Deus para Abraão. Essa foi a promessa que Deus lançou sobre Abraão. Ou seja, filho, pode ir para onde, Deus? Vai, eu te mostrarei. Mas, Senhor, como eu vou fazer? Eu vou largar o meu emprego, eu vou deixar as minhas coisas, os poços, as fontes. Abraão, eu vou te abençoar. E qual era o papel de Abraão nessa hora? Qual é o papel meu? Qual é o seu papel? O que Deus nos chama num momento desse? Ele nos chama a depender da provisão de Deus. Ele nos chama a confiar em Deus. Ele nos chama a esperar que Ele venha mandar um maná no tempo de fome, a água fluir da rocha no tempo de sede. É tempo de esperar que à noite Ele mande o clarão de fogo para dar o caminho. Que de dia Ele mande a nuvem para proteger do sol quente e continuar dando direção. Eu quero dizer para você nessa noite, esse é o Deus que te chama. Esse é o Deus que te trouxe aqui hoje. Um Deus que diz para você, filho e filha, sou eu que provenho, sou eu que venho trazer toda a provisão sobre a sua vida. Se você crê, diga amém, aplauda Ele nessa hora, adore esse Deus, porque só Ele é digno, só Ele é fiel. Dependência, queridos. Muitas vezes queremos resolver no nosso tempo, fazer do meu modo, e aí eu me lembro de um tempo, da minha própria vida, que fui chamado a depender de Deus. Minha esposa, com 8 meses de gravidez, nós confiando em Deus, e me veio um chamado de abrir mão, eu estudando para concurso, eu me dedicando, tentando, eu trabalhava numa empresa como terceirizado, foi quando me veio um convite para fazer um curso de teologia, um curso teológico, um curso de preparação de pastores, ou seja, enquanto eu tinha planos, meu amigo Caio ali lembra desse tempo, eu tinha planos de me preparar, de me capacitar para eu trazer uma provisão e garantir a provisão para minha família, mas Deus, Ele se levantou e disse, filho, outros planos eu tenho para a sua vida. E eu me vi numa situação, irmãos, que eu tinha que decidir ou largar todos os estudos, porque eu começaria uma faculdade teológica e largaria os estudos do concurso, ou não aceitaria o convite da faculdade teológica e continuaria com os meus estudos para o concurso. Já que era um grande sonho que eu tinha, ser um funcionário público. Irmãos, confesso que não foi fácil decidir. E sei que qualquer um de vocês também não achariam fácil essa decisão. Mas eu escolhi o Senhor. Mas eu escolhi ouvir a voz de Deus. Eu escolhi o meu chamado. Foi quando, faltando 1 mês para o nosso filho nascer, eu não estava nem mais estudando. Pelo contrário, eu estava fazendo a faculdade de teologia. Um concurso que eu tinha feito lá em 2007. Chegou um telegrama lá em casa, anunciando a minha convocação, a minha nomeação e o dia da minha posse, para a honra e para a glória do Senhor. Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Porque quando Ele te chama, quando Ele te convida a depender dEle, irmãos, Ele não falha. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, Deus me incomoda dizer para você, é Ele que vai trazer a sua provisão, confia nele, não se inquiete no seu coração, diz o Senhor, receba essa palavra hoje, dependa do Senhor, confie nele. Então o quarto e último sinal, fala da paciência, fala de ter paciência para esperar a direção do Senhor. Em Gênesis 12, versículo 9 e 10, a Bíblia diz, depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver por algum tempo, pois a fome era rigorosa. Abraão se dirigia para um lugar, para uma terra de bênçãos que mana leite e mel. Mas Deus então mandou que Abraão parasse, que Abraão ficasse por ali por um tempo. Abraão precisou ter paciência. Abraão precisou continuar confiando, dependendo de Deus. E muitas vezes no caminho da sua bênção,
no caminho da sua vitória, você vai precisar obedecer ao Senhor quando Ele te mandar parar. Você vai precisar obedecer a Deus quando Ele te pedir para dar um tempo, para esperar um pouco mais. E sabe, irmãos, você tem um sinal da fé na sua vida e na minha. Você tem uma marca daqueles que caminham por fé, que andam de glória em glória. Esse sinal é a paciência. É saber esperar em Deus. Porque quem sabe esperar em Deus e tem paciência, ele entende. Como disse o pastor Ibe aqui numa pregação um dia desses, que se a sua bênção ainda não chegou, é porque o fim também ainda não chegou. É porque Deus ainda está preparando. É porque Deus está separando algo perfeito, surpreendente para você. Então quero dizer para você nessa noite, tenha paciência. Calma, calma, calma. Porque Deus está no controle. Um dia eu aprendi algo que dizia assim: se a sua vida está no controle de Deus e você tem certeza disso, entenda, Ele sabe o que está fazendo. Acalma o teu coração. Seja paciente. Confia. Porque se a sua vida está no controle de Deus, tudo o que está acontecendo está conforme o tempo, a vontade e os planos de Deus. Muitas vezes a impaciência vem e tira você do propósito. Muitas vezes a impaciência faz alguém retroceder, largar os planos, largar o caminho que já foi andado lá na frente. E aí, por decisões erradas, por escolhas inadequadas, você acaba retrocedendo, voltando. Mas nessa noite Deus te chama a crer e a obedecer o Senhor, a obedecer o Pai. Amém? Antes de orar por você, eu quero passar um último vídeo. Vou pedir para a Regiane colocar ali. E nós vamos então orar e nós vamos encerrar esse momento. Mas presta atenção nesse vídeo, por favor. Harry, como vai? Angus, eu estou preocupado. Com o quê? Você fez um pedido volumoso de sementes de batatas e fertilizante. Exato. Ninguém está plantando este ano. Os cientistas estão dizendo que não choverá. Sua fazenda está na linha. Eu não quero ver você e sua família afundarem. Obrigado pela sua preocupação. Eu fico tocado, mas eu vou em frente. Angus, se esta colheita falhar, você está acabado. Quando esta colheita chegar, serei o dono da fazenda e não o banco. Então, obrigado pela sua preocupação e relaxa. A gente se fala mais tarde. Tchau. Angus. Me desculpem. Angus, eu ainda acho que vai ser impossível plantar aquelas batatas. Sabe de uma coisa? A condição para um milagre é a dificuldade. Para um grande milagre é a impossibilidade. Vamos, hora de preparar a terra. Quatro meses depois.
Não temos uma chuva adequada há semanas. A terra está seca. As plantas parecem estar morrendo. Nós estamos de joelhos. E o pior, todos estão telefonando, querendo saber como estão indo as batatas. Já deviam estar formadas agora. O quê? Você nem deu uma olhada? Não. Quando estivermos prontos para colher, veremos o que tem lá. Elas estão lá embaixo. Como sabe que tem alguma coisa aqui? Olhe para isso. Não, não é como o milho. O milho você pode ver, mas as batatas... Você tem que ter fé. Bem, vamos orar. Deus, obrigado por esta colheita e por nos dar esta terra. Não sabemos o que há nesse solo, mas pedimos que o abençoe. Amém. Masambane isivuno salo nyaka soba sihle masambane amakhulu kakhulu Conseguimos, família! Masambane amakhulu kakhulu inkosi. Você achou que eu não tinha fé nessas batatas? E aí, rapaz? Quero ver suas batatas. Espera só e você vai ver. Glória a Deus, amém, queridos? Eu quero dizer para você nessa noite que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É para isso que Deus nos chama, para andar pela fé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu coração nesses dias, mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus, nós temos um Pai, que Ele é fiel, que Ele é poderoso para fazer, que Ele tem um chamado para a sua vida. Ele só te chama a crer e a obedecer. Esse é o chamado de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora, porque eu quero orar por você que entrou aqui hoje. Eu quero clamar pela sua vida, que chegou nesse lugar, porque você foi atraído pelo tema desse tempo, dessa série que nós vamos estar ministrando aqui. Conquistas pela fé. Eu creio que você está aqui porque você espera conquistar algo em Deus ainda. Eu creio que você veio até aqui porque você tem orado ao Senhor, tem esperado no Senhor. E eu quero orar por você, que nessa noite decide declarar a sua fé ao Senhor publicamente. Que nessa noite você decide declarar a sua obediência a Deus. Eu quero convidar você que verdadeiramente tem um motivo de fé no seu coração. Saia do seu lugar, venha aqui na frente e nós vamos orar por você. Venha até aqui. Se você tem fé que nessa noite é uma noite divisora de águas na sua vida, que nessa noite, ao vir aqui à frente, você está dizendo para Deus: Pai, como naquela plantação de batatas, eu não estou vendo, mas eu sei que está lá. Eu sei que o Senhor já fez. Eu sei que o Senhor é poderoso. Você que entrou aqui hoje,
e tem fé no teu coração, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, eu te convido a vir até aqui, e nós vamos orar por você, e você vai falar com Deus o que te trouxe aqui hoje, o que você tem esperado nele. Talvez o tempo passou, talvez a terra parece seca, talvez algumas pessoas têm dito, mas o que pode sair dessa terra? Mas hoje, você acredita, você tem fé, você crê o suficiente para chamar a existência. Você vê, não com os olhos naturais, mas pela promessa, mas pelo que Deus pode fazer, porque Ele é assim, queridos. Ele é um Deus que te leva ao sobrenatural. Ele é fiel, Ele é poderoso. E Deus fala ao meu coração, aos empresários que estão aqui dentro hoje, que Ele é o Deus que provê lá na tua empresa. É Ele que traz a provisão. É o que Ele te diz nessa noite: a sua empresa não vai fechar, porque quando chegar o dia da colheita, você vai ver o tamanho da provisão de Deus. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Comece a falar com Ele agora. Comece a apresentar a sua causa. Comece a dizer para Ele: Pai, eu estou aqui hoje, Deus, e eu tenho fé, eu acredito, eu estou disposto a obedecer, eu estou disposto a ir além, a ir mais fundo, no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, que seja o Senhor conhecendo, Pai, o coração de cada irmão aqui nessa noite, que seja o Senhor agindo, provendo, suprindo, que seja o Senhor convencendo os corações, que seja o Senhor chamando de perto, que cada um possa ouvir a sua voz, Senhor, e ser sensível, e estar disponível, e obedecer, e confiar. Deus pede para te dizer ainda aqui nessa noite: sabe o tempo que demora? Sabe o tempo da espera? Eu sou o Deus que prepara, eu sou o Deus que trabalha por você. Tenha paciência, tenha calma, porque a sua paciência, a sua calma manifestam fé diante de Deus, agradam o coração do Pai, e Ele é fiel, e Ele é poderoso, Ele é um Deus bom. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que o sobrenatural de Deus, que as conquistas que Deus tem separado para você, pela sua fé, que você venha alcançá-las, uma a uma, no tempo de Deus, na vontade de Deus, que você creia nisso. Não retroceda, diz o Senhor, não volte atrás, não desista, diz o Senhor, não pare, apenas confie, dependa dEle e creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você tem pedido, pensado ou imaginado, no nome de Jesus. Todo aquele que está nesse lugar e crê que Deus é poderoso para fazer, aplauda Ele nessa hora, no nome de Jesus.